Você sabe que na nossa vida, irmãos, decisão é algo de suma importância. As indecisões na nossa vida, ela também é algo que nos prejudica, sim ou não? Quem aqui já se prejudicou por tomar uma decisão errada? Fala assim, eu. E quem também aqui já se prejudicou por não tomar uma decisão e ficar indeciso? Fala assim, eu. Tem uma história que talvez você conheça, que a gente sempre ouve, e essa história fala o seguinte, que existia um muro. Se você não ouviu, se você ouviu, ouça de novo. Existia um muro, e em cima desse muro tinha uma pessoa, e de um lado era o céu, e do outro lado era o inferno. Já escutou essa ilustração? E aí o que acontece? O lado do céu, as pessoas estavam lá desesperadas. Vem, sai, pula para cá. Vem ser de Jesus, vem para o céu. E as pessoas gritavam e falavam a palavra, e ministrava a palavra para ele, e orava, e jejuava, e ia no monte. Oh, sai daí de cima do muro. E ele ficava lá, irmão. Ele ficava indeciso. Só que é interessante que do outro lado do muro era o inferno. Do outro lado do muro era o inferno. E no inferno estava tudo calado, todo mundo quieto lá. E do outro lado do céu as pessoas desesperadas, orando, jejuando, buscando, convidando para ir na igreja. E aí tinha um diabinho lá, chegou no diabão e falou: e aí, chefe, nós não vamos... O pessoal do outro lado está gritando, está fazendo de tudo. Olha a guerra espiritual que está tendo. Para ele se decidir, ele vai para o lado de lá. Ele vai terminar indo para o lado de lá. Aí o diabão olhou para ele lá. Ele falou: a gente não precisa fazer nada. Fica tranquilo. Ele está em cima do muro. Ele já é nosso. De que lado você está? E isso em todos os sentidos, irmãos. Todos os sentidos da nossa vida. Decisão e indecisão. Talvez se eu fosse colocar um nome nessa ministração de hoje, eu colocaria... Cadê a minha irmã? Maria. Decisões que mudam o seu destino. Não é isso, Maria? Decisões mudam o seu destino, irmão. Indecisões também podem mudar o seu destino, a nossa vida. Sabe, hoje eu estava de férias, Zezinho. Também mandei a esposa lá para Ibirá. Glória a Deus, Zezinho. Como é bom. Estou aprendendo com você, irmão. Vai viajar. Por isso que a pastora não está aqui. Passei um dia ontem tranquilo. À noite nós fizemos a célula em casa, foi uma bênção. Dormi numa paz tranquila. Acordei e pensei que estava no céu. Mas quando lembrei, ela volta hoje à noite, voltei para a realidade. Não é assim, Zezinho? Estou aprendendo com você, irmão. E perdi até o rumo da prosa. Irmãos, eu estava lá em casa no sofá, orando, falando com Deus, nessa paz. E aí eu orando, falando com Deus, falei: Deus, pensando aqui nos ministradores, nos pregadores, falei: Senhor, como nós precisamos de pessoas, Senhor, para se colocar na brecha, para falar a Tua palavra, para abrir uma célula, para levar o Teu evangelho. E eu falava com o Senhor, meu coração encheu, irmão, da presença do Senhor, assim, de Deus falando no meu coração, e aquilo inundou o meu coração, porque eu comecei a pensar, a imaginar, de crianças, jovens, aqui na Tiradentes, e veio na minha memória os nossos jovens da nossa igreja, os nossos filhos,
porque eu fiquei pensando, o Senhor trouxe no meu coração assim, isso aconteceu hoje à tarde, irmão, falando com Deus. Eu comecei a ver o rosto dos nossos filhos. Eu falei, Senhor, quem que vai dar continuidade, cuidar deles? E me veio o rosto dos jovens da nossa célula, Débora, sabe? Lucas, veio o rosto dos jovens. Quem que vai, sabe, ministrar, continuar? Irmãos, a gente sabe que é Deus que cuida de todas as coisas, sim ou não? Mas precisamos de pessoas que decidam, que saiam do muro, para falar, eu me coloco na brecha, eu quero me posicionar, em ministrar uma palavra, em ser um líder, em abrir a minha casa para receber uma célula, porque tem pessoas que precisam ouvir, para que a fé deles aumente. E sabe, isso inundou meu coração. Eu já tinha ministrado, já tinha preparado essa palavra sobre decisão, indecisão. Irmão, se decida na sua vida. Eu estou falando na sua vida espiritual, ministerial. Eu não comecei a pregação ainda, nós vamos começar, porque nós vamos trazer essa palavra para a nossa vida particular, mas eu quero já introduzir falando para você se decidir, porque tem pessoas na Bíblia que se decidiram e outros ficaram indecisos. A indecisão na nossa vida, ela pode causar muitos danos, ela pode atrasar a sua vida, ela pode estagnar a sua vida em algumas áreas. A decisão e a indecisão, ela pode trazer consequências irreversíveis. Sabe que muitas vezes nossas decisões e as nossas indecisões são uma amostra da nossa falta de fé. Decida-se se colocar na brecha. Decida-se. Você sabe que eu sempre gosto de falar que ao longo da minha vida, e ontem mesmo eu falava com no final da célula, o pessoal foi embora, ficou alguns jovens comigo conversando, e eu falava, olha, a maioria das minhas decisões profissionais foram pautadas no ministério. As minhas decisões profissionais, elas foram pautadas para não prejudicar o ministério, a igreja, porque se eu tivesse tomado algumas decisões, talvez eu não estaria aqui, estaria em outro lugar, em outro estado, enfim. Tome decisões. E aí, falando disso, eu quero falar de um homem que, aliás, eu quero ler um Provérbios, lá em Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 3, 5 e 6 nós vamos ler. Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha só, ela diz aqui para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Coração, você sabe que é o que você pensa, o que você sente. Às vezes, irmão, você vai ter que tomar decisões na sua vida que você não está sentindo em tomar, mas você sabe que é correto. Às vezes você vai ter que tomar decisões que você nem pensava em tomar, mas você sabe que é correto. Por isso que fala, confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo aquilo que nós fazemos, temos que reconhecer o Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E Ele endireitará as nossas veredas. O que são veredas? É os nossos caminhos, é coisas passadas, e também tem o significado de porta estreita, de coisas difíceis na nossa vida. Fala assim, a palavra do Senhor fala que Ele endireitará as suas veredas, que ela significa, biblicamente, talvez porta estreita, coisas, caminhos, e caminhos, coisas passadas, Ele vai endireitar.
E aqui em Provérbios, a palavra do Senhor nos orienta, porque tem momentos da nossa vida que nós vamos passar pelo estreito, por causa de decisões e indecisões nossas. E aí nós vamos passar as veredas estreitas, caminhos estreitos. Mas a palavra do Senhor garante que se você colocar o teu coração no Senhor, as coisas que você fizer estiver pautada no Senhor, Ele vai te endireitar, Ele vai consertar. Ainda que você passe no estreito, ainda que você tenha feito coisas erradas no passado, o Senhor vai endireitar os teus caminhos. E sabe o que acontece? Decisões e indecisões. Normalmente nós não tomamos, deixamos de tomar por medo. Medo de passar no estreito, medo de dar errado. Mas eu quero nesta noite te dizer, para você se posicionar, em várias áreas, e não ter medo de tomar decisões, porque ainda que se você estiver errado, o Senhor endireitará os teus caminhos. Só que como, pastor, eu vou tomar decisões, ainda que às vezes eu sinta que está errado, ou eu me apoio no meu entendimento, pela lógica. Você sabe que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós tomamos decisões só pela lógica. E homens e mulheres de Deus têm que tomar muito cuidado. Eu vigio, eu oro, eu falo: Deus, me tira da lógica, porque pelo que eu estou vendo tem que ser assim. Mas as coisas de Deus, às vezes ela não é lógica, ela é louca. Ela é louca para confundir os sábios, para confundir os lógicos. E eu tenho essa luta dentro de mim, porque eu sou muito lógico. A gente gosta das coisas muito certinhas, muito corretas, e às vezes a gente acha que esse caminho tudo tem que ser assim, do jeito que a gente projeta. Mas às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, acontecem do jeito que Deus quer. Você sabe que decisão, irmãos, ela vem da raiz da palavra de decídio. Decisão, decídio, significa matar, cortar, tirar. Sídio, por isso que você ouve falar em homicídio, é uma pessoa que tira, que mata um homem, tira a vida de um homem. Por isso que tem o suicídio, a pessoa que mata, tira, acaba com ela mesma. Por isso que tem o genocídio, que é a pessoa que mata um povo. Nossa, aconteceu um genocídio lá, matou um povo inteiro, uma raça inteira, geno de raça. E o decídio é você matar as opções. De significa, na raiz da palavra, é a opção. O sídio é você tirar as opções. Irmãos, muitas vezes nós não tomamos decisões porque nós temos muitas opções. E a decisão é você tirar todas e ficar com aquela. Mas como que nós ficamos com a mais correta, pastor? É aí que nós falamos. O Senhor falou lá em Provérbios para a gente colocar o nosso coração, o nosso entendimento. E ainda que nós tivermos errado, tira todas as opções, irmão. Tira tudo e fique com a palavra do Senhor. Para você aprender a tirar as opções e tomar decisões mais assertivas e corretas, você tem que ter princípios e valores cristãos. Olha só, princípios e valores cristãos. Quando eu comecei falando que a maioria das minhas decisões profissionais foram baseadas no ministério, porque a gente já fazia célula há 20 anos atrás, eu e a pastora, e nesses 20 anos eu tive que decidir algumas coisas profissionais que não atrapalhassem a obra de Deus, porque nós tínhamos como princípio, como valor, como princípio de vida. Qual o seu princípio de vida? Qual o seu valor? O que você valoriza hoje? Porque isso vai nortear as suas decisões. Isso vai nortear Provérbios 3, 5 e 6. Se você vai confiar no Senhor ou não. Se você vai colocar o seu coração no Senhor ou não. É isso que você tem como vida, como você tem de importância, de valor, como pessoa, que vai nortear que você vai viver ou não esses 2 versículos.
O que você tem de princípio, de valor na sua vida, no seu casamento, como profissional, como homem de Deus, como mulher de Deus? É você e Deus, isso ninguém pode decidir. Principalmente você que é solteiro ainda, que não casou, cuidado com quem você vai casar, porque se essa pessoa, ela não estiver alinhada com Deus, os valores dela podem ser questionáveis. Como assim, pastor? Porque se ela não estiver com Deus, os valores dela podem ser questionáveis, porque ela vai ter outros princípios, outros valores horizontais. A palavra diz uma coisa, mas ela acha outra. Então escolha bem com quem você vai casar. Escolha. Você que é jovem, você tem oportunidade. E se essa pessoa que você está, ela está te levando para longe da presença de Deus, irmão, dá um não, fala não. Pastor, mas ele é tão bonitinho. Ai, que bonitinho. Deus prepara outro melhor, irmão, para você. Se você for escolher pela aparência, sabe o que você faz? Você pede uma foto do pai, da mãe ou da avó dele. Aí você olha e fala assim: é assim que ele vai ficar quando ele ficar velho. É nessa direção. Aí você já vai desanimar. Você já vai falar: é bonitinho, vai ficar assim daqui 50 anos. Não é de Deus, então agora que eu não quero mais. Seus valores e princípios vão nortear se você vive esse versículo ou não. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo na igreja, às vezes nós achamos que estamos corretos, tomamos decisões certas, mas às vezes alguma falha nossa pode trazer problemas graves. Lá em 1 Samuel, a partir do versículo 13, mas exatamente no versículo, aliás, 1 Samuel capítulo 13, no versículo 9 exatamente, mas a partir do 13, conta a história de Saul. 1 Samuel 13, mas lá no versículo 9, fala, você conhece essa história, uma decisão de Saul. Irmãos, presta atenção aqui, Saul, olha aqui para mim, Saul ele reinou, se falha a memória, de 40 a 42 anos, existe uma dúvida aí se ele reinou mais ou menos, em média 41 anos, só quando ele tinha 1 ano e pouquinho mais, 1 ano e meio mais ou menos, aconteceu isso aqui, presta atenção, uma decisão de Saul. Olha o que aconteceu, a palavra conta que ele foi para uma guerra, ele era rei novo e foi para a guerra contra os filisteus, chegando no campo de batalha, ele estava mais ou menos com 600 homens para guerrear, e os filisteus tinha 30 mil homens. A palavra do Senhor fala que era um mar, presta atenção aqui em mim, era um mar, e eles começaram a se esconder nas cavernas. Saul começou a ficar nervoso, apavorado, porque Samuel, que era o profeta daquela época, e eles só iam para a guerra quando acontecia o sacrifício e Deus falava vai, porque era tudo na direção de Deus, era o coração voltado para Deus, era daquele jeito que Deus falava naquela época, meu irmão. Deus falava através do profeta, então o profeta ia lá, o sacerdote ia lá, fazia o sacrifício, e Deus falava com ele, porque era no tempo da lei. Agora não, Deus fala com você diretamente, fala assim: obrigado, Senhor, porque Jesus morreu na cruz, e o véu se rasgou, e hoje eu tenho acesso direto à presença de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala comigo através do Espírito Santo, aonde eu estiver. Isso é poderoso, irmão, isso é poderoso, porque aonde você estiver, você pode clamar o nome do Senhor, e Ele te socorrer. Naquela época não podia. Aí Saul, o que ele faz? Você sabe dessa história, eu sei que você lê a Bíblia, pelo menos eu acredito, ora isso, você deve conhecer essa história. Ele foi lá, demorou 7 dias e um pouquinho, o Samuel, o sacerdote não veio, ele foi lá e fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, falou: você viu o que você fez, meu? Você não podia ter feito isso. Irmãos, presta atenção, 7 dias, Saul, o rei, não conseguiu esperar.
As coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, mas acontece quando Ele quer. Descansa no Senhor. Saiba que a vitória vai ser sua, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. E ainda que esteja demorando, continue com o seu coração confiando no Senhor. Provérbios 3, confia no Senhor. E ainda que se você estiver errado e achar que está passando muito tempo, o Senhor vai te endireitar. Aí o que aconteceu? Aqui ele perdeu o reinado dele, porque você continua lendo. Samuel, o sacerdote, olha para ele e fala: você não é mais digno, você não pode, você não é mais digno, você não vai ser mais rei. Deus já escolheu outro e ungiu outro. Quem que era esse? Davi. Deus já tinha ungido e já tinha escolhido. Aí Saul continuou reinando durante 40 anos, quase 39, 40 anos. Mas a presença de Deus não estava nele. Não estava. Ele ganhou muitas guerras, sim, por causa de uma decisão. E sobre a casa dele veio também algumas consequências. Uma decisão que não esperou o tempo do Senhor. Israel naquela época, os valores e os princípios deles eram esse. Tinha que esperar, tinha o sacerdote. Você sabe que indecisão ou decisões erradas, sem estar pautadas em valores e princípios bíblicos, você pode ter esse tipo de consequência. No final você lê essa história, o Senhor deu a vitória para Israel. Mas no mesmo dia, na mesma semana, Saul foi lá e tomou outra decisão errada. Falou que não era para ninguém comer, que eles iam lutar contra os filisteus sem ninguém comer. Mas Deus é misericordioso, Ele usa Jonathan, que era o filho dele, que não sabia desse decreto, e foi lá no meio dos filisteus, e num único dia ele conseguiu matar mais de 20 filisteus, ele e o ajudante dele. Você sabe que nessa época, eles não tinham espada, só quem tinha espada era Saul, armas de ferro, naquela época, só Saul que tinha, os filhos dele e a guarda. Os guerreiros não tinham, porque existia um decreto dos filisteus, um acordo, que eles precisavam pagar, para que os filisteus afiassem as espadas deles. Então poucos tinham espada, eles iam para a guerra pela fé, irmão, pela fé. Davi, quando usou a funda, é porque era uma das armas principais. Eles não tinham armas, às vezes você vê filmes aí, e eles estão tudo lá armados e tal, mas não era bem daquele jeito não. Não era bem daquele jeito. Pergunta que eu quero te fazer é: quais as decisões que você tomou na tua vida hoje e que não estão pautadas na palavra, nos princípios cristãos? Quais são as decisões? Mas olha, talvez você casou com uma pessoa que não é cristã. Ore ao Senhor que Ele vai endireitar os teus caminhos. Talvez você escolheu a profissão errada. Ore ao Senhor que Ele vai endireitar os teus caminhos. Talvez você casou na época errada, você teve filhos no tempo errado. Filho é bênção, mas ore ao Senhor que Ele vai endireitar os teus caminhos e os seus filhos vão ser bênção na tua vida. Sabe, o Senhor tem o poder de endireitar as coisas, de consertar estradas, linhas e escrever uma nova história. A questão é que você não pode ficar se lamentando, porque a palavra do Senhor, as veredas são coisas passadas e porta estreita, que talvez você está passando. Irmãos, pega essa chave hoje da decisão. As suas decisões devem ser pautadas em princípios cristãos, bíblicos, na palavra de Deus. Pega isso para você. Comece a partir de hoje a trilhar um caminho em todas as áreas da sua vida, baseado na palavra de Deus. Comece a colocar a tua família, a tua casa, a maneira que você fala, o jeito que você é em casa, o exemplo que você dá, ele vai ser para glorificar o nome de Deus. Se o Senhor for olhar você, em que lado do muro você está? O que você fala, faz, ouve, sente,
tem vontade, o que você pratica no seu dia a dia, o que você faz quando você está sozinho. Você está pendendo mais para o lado do muro, sabe, do céu, ou você está em cima? Comece a pautar suas decisões baseado na palavra de Deus. Ontem a gente conversava lá com uma jovem, e aí conversando sobre, eu até falei, amanhã eu vou pregar sobre decisão. E aí eu falava, a gente conversava lá e eu falava, o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? O que é na sua vida prioridade? O que você coloca na frente? Você e Deus, sua família, depois ministério. Mas deixa eu te falar aqui, dentro da família, você vai ter que fazer escolhas, porque às vezes você é um cara que não gosta de trabalhar. Se você tem princípio cristão, e entende que você é o Adão, e que você é provedor, você vai trabalhar sem gostar mesmo. Você vai ter que ser o cabeça, não que vai mandar, mas que tem que prover. Então você tem que começar a discernir isso. Quais são as prioridades na tua vida? Começando com Deus. Aonde você anda, aonde você vai, com quem você fala, as coisas que você faz, é você e Deus. Ó, aponta para Deus. Essas coisas te afastam de Deus ou te faz chegar mais perto de Deus? Primeiro é você e Deus. O que você pensa, o que você faz, o que você fala, te leva para mais perto de Deus? Se sua vida for pautada em princípio cristão, primeiro você amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro manda amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, e quando você ama a Deus, e você está sozinho aí fora, o que você vai fazer, falar ou pensar, tem que amar a Deus, tem que refletir o Senhor. Princípio, está pautado nisso? Porque às vezes você recebe convites indecentes, e esses convites podem te levar para alguma situação, lugar, pessoas ou coisas, que vai te fazer afastar de Deus. Você e Deus, qual o seu princípio? Você é exclusivo para Deus? Você é santificado, exclusivo, que foi um princípio eterno, santidade, exclusivo. Você é exclusivo para Deus? Porque aonde você está, aonde você vai, não, mas se eu não fizer, pastor, eu vou perder o meu emprego, eu vou isso. Perca o seu emprego, mas continue sendo exclusivo para Deus. Pastor, se eu perder meu emprego, meu filho vai passar fome. A gente arruma uma cesta básica para você, irmão. Arroz e feijão você vai ter na sua casa, que a igreja vai te ajudar, em nome de Jesus. Seu medo é esse? Estou chegando ao extremo. Justificativa você está dando. Justificativa. As suas decisões no dia a dia, as suas decisões, Deus, família, suas decisões em casa, com os teus filhos, estão pautadas, sabe, em princípios. Que você fala, faz as suas decisões, as suas finanças, a sua área emocional, a sua área financeira, a sua área sexual, estão pautadas na palavra de Deus, princípios, porque isso vai decidir, presta atenção, isso vai influenciar nas suas decisões e nas suas indecisões, e dependendo daquilo que você fizer, pode gerar consequências. Consequências, irmãos. Comece a perceber que as suas decisões sempre tem que te levar para um outro nível. A questão é, que nível você quer estar? Estou te falando não de nível de melhor como pessoa, no sentido eu sou melhor que ele é melhor que eu, que ela é melhor que ela, não. Em nível em cada área. As decisões que você toma, elas são pautadas na palavra e vão te levar para um nível melhor, na sua área profissional, espiritual, ministerial, como pessoa.
Essas decisões, elas sempre têm que te levar para um nível maior, melhor. Se você vai tomar uma decisão, e essa decisão vai te levar para longe da palavra de Deus, para longe de Deus, mesmo você esteja sentindo, querendo, mas se você fizer isso, vai te afastar dos caminhos do Senhor, cuidado. Reavalie. Como eu falava aqui, as minhas decisões no plano profissional, sempre tomei muito cuidado, porque quando se eu tomasse alguma decisão, me tiraria daqui do ministério, eu não teria mais tempo, por causa da minha profissional, eu não teria mais tempo, então eu sempre tomei muito cuidado. E eu sempre falei para os irmãos, você está pedindo algo para Deus, mas peça algo para Deus, que não te afaste da palavra dele, dos princípios dele. Se você tem ministério, peça algo para Deus, que não te afaste do seu ministério, que não te afaste de você ser um instrumento na mão de Deus no teu ministério, nesse ministério. Então comece a colocar isso, porque é princípio. Irmão, fica tranquilo, Deus vai te prosperar. Você confia no Senhor, seu coração está no Senhor, seu coração realmente está, Ele vai te prosperar, Ele vai te ajudar, Ele não vai te abandonar. E eu falo isso com convicção e com certeza, porque eu vivo isso, eu vivi isso. O Senhor nunca me abandonou, meu irmão, porque o coração sempre estava pautado em alguns princípios. Pastor, em todos você é o cara 100% principiozão, né? Não, estou citando um princípio, algo. Fica tranquilo que se você tiver na vida emocional, financeira, ter que tomar decisões, e essas decisões vai muito contra a lógica aí, mas que você está com princípios bíblicos, Deus vai te abençoar, mesmo indo contra a lógica humana. Mesmo indo contra a lógica humana, Deus vai te abençoar na vida sentimental, na tua família, né? Porque, gente, na família, quando nós temos, né, filhos, pessoas que nos atormentam e que causam problemas na nossa família, a nossa tendência é o quê? Confrontar. Confronto de briga mesmo, não é confronto em amor, é enfrentamento, confronto, briga. E a lógica, né, bíblica é o quê? Para nós o quê? Orarmos, buscarmos, declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você chega em casa, aquela guerra, aquela briga, é filho desviando, é filho partindo para o lado das drogas, é filho querendo fazer coisa errada, andando com gente que não presta. Aí você vê tudo ao contrário. A nossa vontade é o quê? É confronto direto, é isso, aquilo. Continue com seus princípios cristãos, e o Senhor, o nome dele vai ser honrado através da tua vida, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Então você tem que continuar com princípios, você tem que continuar firme, e Deus vai te honrar. Saul tomou decisões que levou ele para o buraco, que levou ele para longe da unção de Deus, da presença de Deus. Sabe, irmãos, decisão, você decide, às vezes nós decidimos coisas por condição. Presta atenção, a condição de Saul era: se não houver o sacrifício, nós não vencemos a batalha. Essa era a condição dele. Só que nós não vivemos por condição, nós vivemos por valores, por princípios cristãos, pela fé. A fé é um princípio. A nossa condição está em Deus, não é visual, não é natural. Quando eu falo, irmãos, vamos continuar, sabe, orando pelo projeto do templo próprio, porque é difícil, mas nós vamos conseguir. Nosso Deus é um Deus do possível. É impossível, nós vamos conseguir. Irmão, continue orando, continue contribuindo. Deus está abençoando você, vai abençoar, vai abrir mais portas para você, porque aos nossos olhos é impossível comprar um terreno, um prédio aqui de meio milhão, de 1 milhão.
Sim ou não? Aos nossos olhos, mas nós servimos um Deus do possível. Nós não agimos por condição. Qual que é a nossa condição agora? Não temos condição, estamos caminhando, mas nós não estamos falando por nossa condição. Nós estamos profetizando, proclamando, declarando e decidindo pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Não é por condição, porque se for por condição a gente vai ficar de braço cruzado, não é? Nós vamos ficar de braço cruzado. Qual a decisão que você tem que tomar em fé? Com fé em Cristo Jesus. Tome decisões pautadas no Espírito Santo, na palavra de Deus. Pastor, tem exceções? Tem situações que não tem jeito, que você vai ter que tomar decisões que não tem jeito, porque aí não depende de você, depende de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta pessoa, e aí sai fora do teu controle, e aí você não pode mudar a cabeça do outro, e aí as pessoas te colocam na situação. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Você ser colocado numa situação que você tem que fazer algo errado, que vai contra a palavra de Deus, só que te colocaram, e aí, o que você vai fazer? Nós decidimos não por condição. As nossas decisões têm que ser pautadas em princípios e valores cristãos. Em princípios e valores cristãos. A minha oração, irmãos, é que você, nesta semana, busque a presença do Senhor, para o Senhor endireitar os seus caminhos, para que o Senhor, irmão, sabe, te dê direção, e mesmo que você sinta que está errado, mas o princípio cristão, os valores cristãos seu, fala que você está certo, vá pelos seus princípios e valores. Para a gente encerrar, a palavra do Senhor fala lá em Tiago 1,7. Você sabe que a indecisão, irmão, quem é uma pessoa indecisa, ela não recebe nada de Deus. Como que o senhor afirma isso, pastor? Quem é indeciso não recebe nada de Deus. Tiago 1,7 fala assim. Se você quiser abrir Tiago 1,7. Uma pessoa assim é indecisa, instável, torna-se inconstante em todos os seus atos. Não pense por isso que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago 1,7. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Abre aí, Tiago 1,7. Vamos conferir isso aqui. Tiago 1,7 diz assim. Em outras versões diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso é uma outra versão. Tem a outra versão também que diz: não imaginei tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, é inconstante em todos os seus caminhos, né? Depois você lê aqui, e aqui logo antes ali, em Tiago 1,5 fala do homem que é como, que não toma decisão, que é como o quê? A onda do mar. E como que você deixa de ser como a onda do mar? Tendo princípios e valores cristãos, a sua vida sendo pautada. Meu irmão, a minha oração é que sabe, você seja inundado que o Espírito Santo de Deus te encha de tal forma, que os teus caminhos, na tua vida emocional, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, tudo que você for fazer, tenha algum princípio cristão. Presta atenção, a minha oração é que em todas as áreas da tua vida, todas as decisões que você for tomar, presta atenção, elas sejam pautadas em princípios cristãos. No teu trabalho, você que é funcionário, não faça coisa errada, você tem princípio cristão.
Pastor, mas vão me mandar embora. Confie no Senhor. Você que é empregado, você que é patrão, princípio na tua empresa, coloque lá. Pastor, mas lá não é igreja, mas tem princípio que você não precisa falar, você tem que agir com princípio. Não é para você abrir a Bíblia e ficar pregando, ainda que você tenha que fazer isso lá. Se você fizer, ótimo, você vai ser um canal, um instrumento na mão de Deus, no teu trabalho, na tua empresa, sabe? A minha oração é que a igreja do Senhor tenha esses valores e princípios, porque se nós não, essa geração que está vindo não tiver esse princípio, irmãos, eu não sei o que vai ser dos nossos netos, dos nossos bisnetos. É Deus, somente Deus. Cada dia mais a igreja do Senhor, ela tem que estar pautada na palavra de Deus, cada dia mais, irmãos, nós temos que estar mais correto no nosso pensamento, no nosso comportamento, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós fazemos, no que sai da nossa boca. E eu vigio muito, porque quando eu estou na roda de alguém, alguém já começa a falar de outra pessoa, eu vigio para mim não falar. É verdade, a gente tem que vigiar, até no meio cristão, sabe, irmão, na roda de família, quando estamos em família, vigia, seja um exemplo. Nós temos que estreitar, irmão, porque a porta lá fora está muito larga, estão permitindo muita coisa, estão baseando até a palavra de Deus, mudando, sabe, essas versões. Eu procuro sempre as versões mais antigas da Bíblia, porque as versões mais atuais tem que tomar muito cuidado, porque ela está distorcendo a palavra. Vocês viram aqui que eu li 3 versões diferentes. Cada dia mais nós temos que estar mais correto com a palavra de Deus. Não estou falando de caretice não, irmão, não é isso não, é você e Deus. Que decisões que você tem que tomar, você tem que tomar essa semana, decisões importantes, ou indecisões. Irmão, se você está em relacionamento, que a pessoa não é cristã, não quer saber de Deus, fuja dessa pessoa, porque o negócio vai ficar mais estreito. Fuja, fala, olha, eu não quero. Teve outro dia que eu estava conversando com um jovem, e o jovem falou, pastor, comecei a namorar e a pessoa, eu já vi que não era de Deus. Aí eu abri o jogo e falei, ó, eu sou assim, 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 e a conversa tem que ser essa. Quando eu comecei a namorar com a pastora, eu já era do ministério, eu já tocava até no louvor, e aí nós tivemos uma conversa nessa linha. Eu falei, olha, minha vida é assim, eu quero servir ao Senhor, não sou perfeito não, mas eu quero estar na presença de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. A nossa conversa foi nessa linha, porque senão não ia ter acordo, irmão, não ia ter acordo, não tem acordo, ia dar briga no meio do caminho, ainda dá, né, de vez em quando, mas agora é a briga por causa do ministério. Olha que bênção, né, irmão? Irmão, que você discuta com a tua esposa por causa do ministério, é bênção. Fala assim, é bênção, né, irmão? Olha pro teu casal e fala, é bênção isso, né, irmão? Sim ou não? Não, porque eu quero assim, não, acho melhor assim. Não tem problema, discute sobre isso, discute sobre ministério, é melhor, né, Lucas? É melhor discutir, né? Bom, do que discutir, porque um quer ir pro baile, quer usar droga e você não quer. Um quer passar na balada a noite toda e você não quer. Escolheu errado. A conversa tem que ser reta. Quero que você fique de pé, meu irmão. Quero que você pegue essa chave. É uma chave que vai abrir portas para você. É uma chave que poderosa. A chave da decisão. Decisão que muda destino. Decisões que mudam seu destino, irmão. Esses dias eu ouvi uma discussão teológica, um rapaz falando, os caras ficam discutindo se Jesus morreu na cruz só pelos escolhidos ou por todo mundo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não acredito que o cara perde tempo para estudar a Bíblia, para discutir se Jesus derramou o sangue dele na cruz
só para os escolhidos ou para todo mundo? Irmão, Jesus morreu na cruz pela humanidade, por todos. Mas por que tem uns que serão salvos e outros não serão? Simplesmente porque os que não são salvos não quiseram Jesus como o único e suficiente Salvador, não aceitaram a morte dele, não falaram assim: eu te recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador, seja o Senhor da minha vida, seja o meu princípio, os meus valores, a minha direção. Simplesmente por isso. Aí os caras ficam perdendo tempo discutindo se Jesus morreu na cruz por todos ou só pelos escolhidos, Fabiano. Cuidado com quem fala que é só eles os escolhidos. Cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Jesus morreu na cruz por mim, por você, por pecadores. Agora quem vai decidir escolher Jesus ou não, a escolha é sua. Se você não aceitou Jesus, olha, você que está me ouvindo aqui pela internet, pelo áudio, se você não aceitou Jesus, aceite Jesus hoje, aonde você estiver, porque Jesus morreu na cruz por você. Tome essa decisão. Tome essa decisão, irmãos. Você que não aceitou Jesus, tome essa decisão hoje. Nós vamos orar aqui. E se você não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Mas eu quero orar por você também, que precisa tomar decisões e está perdido. Essa noite o Senhor está te dando direção. Presta atenção, direção. Sabe por que não tomamos decisões? Ficamos em cima do muro? Porque temos muitas opções. E sabe por que você tem muitas opções? Porque você não tem direção de princípios e valores cristãos. Quando você tem a direção dos princípios cristãos, valores cristãos, você elimina, você decide, você tira as opções que não estão pautadas na palavra de Deus, e aí você consegue tomar decisões assertivas. E Deus vai te honrar, mesmo que seja ilógico, mesmo que seja ilógico. Nós vamos orar agora, e você que talvez está perdido, se você quiser vir aqui na frente, a igreja do Senhor vai orar por você, para que o Senhor te dê direção, sabedoria.